close and savor the moment. You raise my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is tonight. Salve, salve, meus ninjas! Galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico rumo à sua aprovação. Para você que está estudando aí para o exame de suficiência, seja muito bem-vindo a essa aula, ou até mesmo para você que está estudando aí para concurso público, hoje nós vamos estudar auditoria, mais especificamente a parte de tipos de relatório de opinião. Talvez você saiba, talvez não, mas toda terça-feira eu faço uma aula ao vivo aqui com conteúdo técnico que serve para a tua aprovação. Então hoje a gente vai dissecar o conteúdo de tipos de relatório de auditoria. Então funciona assim, ó. Toda terça-feira a gente tem nossa aula ao vivo, na segunda-feira a gente faz uma votação, os alunos escolhem o tema da nossa aula, isso acontece lá no meu Instagram, @profoswaldomarco, você pode me acompanhar por lá, e lá a gente faz uma votação, a gente escolhe qual é o tema da aula, e na terça-feira a gente se encontra aqui e a gente discute sobre esse tema, a gente vai dissecar o que cai sobre o tipo de relatório de opinião para você poder aprender a acertar essa questão na prova, beleza? Galerinha, então vamos lá, né? Sejam todos bem-vindos. Coloque aí para mim no chat, todo mundo tá me ouvindo bem? O áudio está bom para vocês? Coloque aí para mim para eu poder ver, para a gente poder afiar aqui o nosso machado e começar aqui o nosso estudo de hoje. Legal, legal, legal. O áudio está bom? Todo mundo ouvindo direitinho, né? Beleza, beleza, beleza. Gente, tipo de relatório de auditoria vai ser o tema da nossa aula de hoje. É o que a gente vai trabalhar, por aqui. E, gente, falar em tipo de relatório de auditoria é um tema fantástico para a gente poder estudar por dois motivos. Primeiro, sempre cai em prova, então as bancas adoram cobrar tipo de relatório de auditoria, tanto na prova do exame de suficiência, como também em provas de concurso público. É um tema que ele não é tão complexo, ou seja, se você entender direitinho o que a banca gosta de cobrar, você consegue acertar essa questão na prova, e o melhor de tudo, dá para a gente resumir de forma bem compacta esse conteúdo. Por que eu digo isso? Porque assim, ó, tipo de relatório de auditoria está na NBCTA 700, 705, 706. Se você for somar tudo isso aqui na prova, dá em torno, na prova não, né, no edital, dá umas 75 páginas de conteúdo. Aí eu te pergunto, quanto tempo você levaria para poder estudar 75 páginas? Perceba, não é para ler 75 páginas, é para você entender e interpretar as 75 páginas. É assim que você vai poder atuar e trabalhar nesse sentido, tá? Então a gente vai focar aqui no nosso estudo do nosso conteúdo para você poder aprender o necessário para você poder acertar essa questão aqui na prova, beleza? Tipo de relatório de opinião, normalmente cai aí uma questãozinha na prova, o examinador adora cobrar, pessoal, os tipos de relatório. E aí se a gente olhar aqui, ó, vamos colocar aqui o slide aqui na tela. Nas nossas opiniões, nós temos a opinião que ela é dita como sendo não modificada e nós temos a opinião que ela é modificada. E essa opinião com modificada, ela pode ser com ressalva, ela pode ser com abstenção de opinião, tá aqui ela, e a opinião adversa. Pronto. Esses aqui são os tipos de opinião. Só para você poder entender, Oswaldo, o que é uma opinião do auditor? Vamos lá. As empresas que precisam publicar suas demonstrações contábeis, elas precisam de um relatório de auditoria externa. Ou seja, o relatório de auditoria, vamos colocar assim, ó, vamos fazer um resumozinho legal aqui para vocês poderem anotar aqui junto comigo. Esse relatório de auditoria,
de auditoria, ele tem como objetivo de atestar pela veracidade dos fatos. Certo? Pela veracidade dos fatos. Então, o relatório de auditoria ele serve para poder validar se o que está nas demonstrações contábeis se de fato está correto ou não. Né? Então, quando eu digo que eu atestar aqui, ó, a veracidade, atestar a veracidade do que, Oswaldo? Das demonstrações. Das demonstrações contábeis. Das demonstrações contábeis. Beleza. Então, para o usuário da informação contábil, ele vai olhar para cá e vai ver assim, ó, eu posso confiar naquelas informações que estão ali apresentadas. Então, o relatório que o auditor vai assinar, então ele serve para poder fazer com que o usuário da informação contábil olhe para ali e possa tomar as decisões dele confiando que daqueles números estão corretos, certo? Agora, um detalhe importante que eu preciso que você já anote aí de cara aí no seu caderno é em relação a essa questão do atestar, que normalmente no relatório de auditoria, o examinador, como é que se diz? O auditor ele coloca assim, ó, atestar em todos os aspectos relevantes. Isso aqui é muito importante. Em todos os aspectos relevantes. Oswaldo, por que ele está falando em todos os aspectos relevantes? Aí eu quero que você anote aqui essa parte, ó, onde ele fala em todos os aspectos relevantes. Ó. Eu quero que você guarde essa palavrinha aqui. Ó. Por que, Oswaldo? Significa dizer que eu estou atestando em relação ao que é relevante. Porque existem dados nas demonstrações contábeis que não são relevantes. E o que eu quero te dizer com isso? Porque a auditoria, ela trabalha com base em amostragem. Amostragem. O que eu quero dizer com isso, Oswaldo? Ele vai auditar tudo? Não. Ele audita o quê? Uma parte do todo. Uma parte do todo. Então, quando eu faço uma auditoria e eu pego uma parte do todo, eu estou auditando toda a demonstração contábil? Não. Então, vai existir uma parte que não vai ser auditada. Né? Então, significa dizer que uma coisa eu posso atestar. Em relação ao que é relevante, eu auditei. Mas eu auditei tudo? Não. É só para você poder entender que podem existir erros menores. O que tem de transações que sejam impactantes para demonstrações contábeis, isso foi auditado. Mas pode ser que tenha uma formiguinha ali passando do lado que está cometendo algum erro. O importante é que o elefante que está passando do lado de cá, ele está indo na direção correta. É tipo mais ou menos assim, certo? Até porque, como a auditoria trabalha com base em amostragem, é humanamente impossível que o auditor ele faça uma auditoria de toda a demonstração contábil. Percebe? Lançamento por lançamento, operação por operação, quesito por quesito, não tem como. Seria humanamente impossível. Então a auditoria trabalha com base em amostragem. E por trabalhar com base em amostragem, é que ela vai falar isso aqui, ó. Que ele vai auditar e vai atestar em todos os aspectos relevantes. Então vai que cai na prova o examinador colocando lá que o auditor ele valida toda a demonstração contábil. Não. Ela valida em todos os aspectos relevantes, ou seja, em relação aos pontos mais importantes. Não tem como auditar tudo. Se ele disser que lá que ele auditou tudo, a probabilidade de estar errada é enorme, porque a auditoria trabalha com base em amostragem, certo? Muito bem, muito bem. A não ser que seja uma operação assim, muito, muito pequena, que tenha pouquíssimos lançamentos, aí tudo bem, justificaria fazer uma auditoria por completo. Mas a gente tem que entender que quem sofre a auditoria são empresas que publicam demonstrações contábeis, né? E a mercearia que tem lá perto da tua casa, a bodega, né? Aquele cantinho que tem lá perto da tua casa, aquilo ali não vai publicar demonstração contábil. Né? Ela não vai aparecer no diário oficial, não vai ter abertura de capital para a mercearia do seu José que tem lá na esquina, percebe? Então aqui é onde está o grande detalhe. Gente, entenderam direitinho aí essa questão
em todos os aspectos relevantes. Se você entendeu, coloque entendi aqui no chat, só para a gente poder ir conversando aqui e a gente conseguir ir alinhando aqui os detalhes, porque eu não quero que vocês errem e não confundam as coisas. Quando eu digo em todos os aspectos relevantes, não significa dizer que ele vai auditar tudo. Significa dizer que ele vai auditar as operações que são importantes, porque vão ter transações que não são materiais e que não justificam ser auditadas. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, entendemos aí essa questão da auditoria. Então, a auditoria ela serve para poder atestar a veracidade dos fatos. Né? Só que ele vai auditar tudo? Não. Ele vai auditar o que for relevante. Né? E o que for relevante... Oswaldo, o que é relevante para efeito de norma? Vamos lá, essa é uma boa pergunta. Relevante é aquilo que é importante. Importante para a tomada de decisão. Muito bem, show de bola, maravilha. Detalhe importante, gente, para a gente poder tomar cuidado na hora da prova. Já caiu em prova o examinador colocando relevante e confrontando com inédito. Isso aqui já foi questão de prova. Inédito. Vamos só corrigir aqui. Inédito. Muito bem. Então, o que é relevante? O que é relevante? O que é inédito? Né? O relevante nós já entendemos. Relevante é aquilo que é importante. Importante para quê, Oswaldo? Para tomada de decisão. Não é isso? Tomada de decisão. Por parte dos usuários, por parte do usuário da demonstração contábil. Muito bem. Gente, cuidado para não confundir com o dado inédito. Ô, Oswaldo, por que eu não vou confundir na hora da prova? Porque inédito simplesmente ele é um dado novo. E não necessariamente um dado novo significa dizer que ele é um dado importante. Pode ser que seja importante? Pode ser que seja importante? Sim. Mas pode ser que ele não seja importante? Também. Então, cuidado para não confundir, tá? Então, presta atenção, porque o dado relevante, ele é inédito? Não necessariamente. Eu posso simplesmente chegar aqui e dizer assim, ó, pessoal, a partir de amanhã, eu vou raspar o cabelo e eu vou dar aula com a cabeça pelada aqui para vocês. Isso vai ser um dado inédito? Sim, é um dado inédito. O Oswaldo nunca apareceu aqui com a cabeça raspada. Agora perceba, isso é um dado relevante? Não. Porque o que você como aluno quer aí do outro lado? O conteúdo. Você quer aprender o conteúdo para poder passar na prova. Então, se eu estou aqui com o cabelo raspado ou não, isso não vai afetar o fato de você assistir a aula. Você vai aprender o conteúdo do mesmo jeito. O máximo que vai acontecer é você dar a gargalhada, fala, minha Nossa Senhora, olha as de cabeça raspada, que coisa horrorosa que ficou. Meu irmão, ficou mungangoso demais, pelo amor de Deus, né? O máximo que vai acontecer é você rir, né? Da palhaçada do Oswaldo aparecer com o cabelo raspado. Mas perceba que ele não é um dado impactante. Agora, se eu chego aqui e digo assim, ó, pessoal, a partir de hoje, eu tomei a decisão de que eu não vou mais dar aula de contabilidade. A partir de agora eu vou dar aula de matemática. Isso é uma informação inédita? É. É uma informação relevante? Sim. Porque você está aqui porque você quer aprender os conteúdos de contabilidade e os afins, né? Porque tem a parte de auditoria, controladoria, perícia, a própria parte de contabilidade, né, que envolve teoria da contabilidade, contabilidade geral, normas brasileiras de contabilidade de custos, contabilidade gerencial, contabilidade pública, enfim, tem toda uma ramificação, né? Então você está aqui porque você entende que eu posso te ajudar a fazer você aprender esse conteúdo para que você passe na prova. Confere? Então se eu chego a partir de agora e digo que não vou mais dar aula de contabilidade, que eu vou dar aula de matemática, você vai ficar... talvez agora não justifique mais acompanhar o professor Oswaldo. Concorda? A não ser que você vai fazer algum concurso específico que tenha matemática. Né? Aí tudo bem. Né? Mas o mais importante, que seria a contabilidade e as suas ramificações, né, você não teria mais. Seria um dado novo? Sim. Agora seria um dado relevante? Também. Então perceba que o inédito, ele é simplesmente um dado novo, que ele pode ou não ser um dado relevante. Então,
Então, cuidado na hora da prova. É correto afirmar que relevante que um dado inédito é um dado relevante? Errado. Relevante, inédito é um dado novo, que não necessariamente é um dado relevante. Beleza? Show de bola. Então, entendidos até aqui, a gente tem que entender que quando a gente trata aqui de auditoria, a gente vai trabalhar com 4 palavras que vão ser importantes aqui para a gente. Apropriada, suficiente, relevante, e generalizada. Vamos entender que essas quatro palavrinhas aqui, ó. Os tipos de relatório de opinião, eles vão passear por essas 4 palavras. E eu preciso que você entenda a aplicabilidade delas, tá? Quando eu digo informação apropriada e suficiente, eu estou tratando da evidência de auditoria. Da evidência de auditoria. Oswaldo, o que é a evidência? Evidência é o documento que suporta a opinião do auditor. Vamos anotar? É o documento que suporta é o documento que suporta a opinião do auditor. Show de bola, maravilha. Então o auditor não tem que dar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Para ele dar a opinião dele, ele tem que ter uma evidência. Ele tem que ter um documento que prova algo. Certo? E aí ele vai dar a sua opinião, se está correto, se não está, se precisa ajustar alguma coisa ou não. Então isso é a evidência. A evidência de auditoria é o documento que suporta a opinião do auditor. Beleza. E essa evidência ela precisa ser suficiente e apropriada. Né? Quando eu digo suficiente, eu preciso ter base documental necessária para poder eu conseguir ter o respaldo e a tranquilidade de saber que aquilo ali já me basta para eu poder chegar numa conclusão. Né? Vou te dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que alguém te liga e te diz assim, ó, né? A tua amiga te liga e diz, mulher, tu não acredita? Ai, que decepção! Eu vi teu marido, mulher, tava ali se agarrando com a mocréia lá do outro lado. Ai, minha Nossa Senhora, chega que eu tô triste, meu coração tá abalado. Meu pai amado. Ai, brincadeira. Acho que eu dar catarrada aqui no meio da aula, né? Só pra poder descontrair, ó. E a tua amiga vai, te liga e te diz que teu marido tá traindo com outro cara, né? Com outra mulher. Beleza. E aí o que acontece? Aí, para você poder acreditar na tua amiga, tu vai dizer, cadê a foto? Né? Me dá alguma coisa para poder saber se era realmente ele. Aí ela vai te dar uma foto dele. Só que tirou a foto de costa, né? Que tá de costa, meio que de lado, meio que de costa, né? E de costa parece, mas não tá de frente. Então perceba, é um documento suficiente? Não, porque eu tenho uma desconfiança de que é ele, mas eu não tenho uma certeza. Então não é um documento suficiente. E por não ser suficiente, consequentemente, ele também não é apropriado, porque não é uma prova material suficiente. Esses dias mesmo eu fui à missa, até comentei com minha esposa, olha ali, aquela pessoa que está ali na frente, aquele cara, olha esse de costas, ele não é a cara do meu pai. Gente, o cara lá na missa, de costas, era o meu pai todinho, cara, era idêntico, parecia demais. E aí o que acontecia? Mas não era meu pai, ele não estava na missa comigo, senão eu tinha levado meu pai comigo. Né? Então eu tinha certeza que não era ele, mas olhando assim era idêntico. E eu fiquei olhando assim, né, até esse cara olhar de frente para poder ver se ele era parecido com meu pai. Tirei até uma foto para mandar para ele. Mas quando o cara virou de frente, não tinha nada a ver o pé com a calça.
né? De costa era idêntico, né? O cabelo meio grisalho, o estilo de camisa que ele utilizava, o tom de pele, né? Era idêntico, mas quando virou de frente era completamente diferente. Ou seja, aquilo ali era uma evidência suficiente? Não. E por não ser suficiente, automaticamente ela também não é apropriada. Percebe? Muito bem. Então, o traço da evidência apropriada e suficiente é para que eu tenha base, para que eu possa ter uma prova sobre algo, para que eu possa suportar a minha opinião. Beleza. Porque eu não posso, o auditor sempre vai trabalhar com base na evidência. Ele nunca, jamais, em hipótese alguma, vai dar uma opinião com base nas suas convicções pessoais. É sempre com base no documento que ele analisou e com base no respaldo legal, que pode ou não justificar o fato. Legal? Muito bem. Agora, quando eu trato de algo ser relevante, é algo que seja impactante. Impactante. Muito bem. Porque, entenda, quando eu falo de relevante, é porque pode ter uma distorção e aquela distorção só causar cosquinha na empresa. Aquilo ali vai afetar a tomada de decisão do usuário da demonstração contábil? Não. Então não seria relevante, certo? Então quando eu falo de relevante, aí eu quero que você entenda uma palavra que trata-se de materialidade. Materialidade. Oswaldo, o que você quer tratar sobre a materialidade? É porque a materialidade é um aspecto inerente da relevância. Porque eu quero que você guarde, tipo assim, se eu chego para você e digo 10 mil, né, houve uma distorção de 10 mil. Aí eu te pergunto, 10 mil é relevante? Aí você vai olhar e vai dizer assim para mim, Oswaldo, 10 mil é relevante. Aí eu te pergunto, com base em quê? Ou seja, qual é a materialidade envolvida? Porque suponhamos que você tem um salário de 2 mil reais por mês e você vinha juntando o dinheiro e de repente tinha 10 mil na tua conta e aquele 10 mil some. Aquele 10 mil é relevante para você? Com toda certeza. Porque para quem ganha 2 mil e juntou ali 10 mil reais, há quanto tempo você está juntando para poder chegar em 10 mil? Né? Tendo em vista que você tem que ter os seus gastos pessoais. Né? Você não ganha 2 mil e guarda 2 mil. Você tem os seus gastos pessoais. Então você vai gastar, sei lá, vai sobrar quanto? 300, 400 reais por mês? E você vai guardando aquele dinheiro, talvez um pouco mais, um pouco menos, depende muito da realidade de cada um. Mas enfim, aquele 10 mil não brotou ali do nada, levou tempo. E se aquele dinheiro some, né, aquilo ali impacta completamente na tua tomada de decisão. Né? Agora, imagina uma multinacional que fatura milhões por ano, né, e tem lá um banco que tem, sei lá, 1 bilhão de saldo, e aí houve uma saída não reconhecida de 10 mil reais. Gente, aquele 10 mil não faz nem cosquinha para ela, percebe? Então a relevância ela está muito atrelada na questão do impacto que aquele número pode causar na demonstração contábil, percebe? Beleza? E é importante que a gente tenha isso em mente para que o auditor também não condene a demonstração contábil por um erro que não seja representativo. De repente tem uma distorçãozinha lá, mas que nem fede nem cheira, como a gente diz aqui em Fortaleza. Né? Ela não é impactante. Então eu vou colocar uma ressalva naquela demonstração contábil? Talvez não. Eu preciso avaliar a relevância dela. Aquela informação que está com a distorção, ela é relevante a ponto de distorcer a tomada de decisão? Sim. Então, se você pode colocar uma ressalva. Se não, você coloca sem ressalva mesmo. Né? Uma opinião não modificada, né? Que é exatamente para poder tratar sobre esse tipo de situação. Beleza? Não significa dizer que não tenha nenhum tipo de distorção. Pode ser que tenha, mas não são distorções relevantes. Legal? Vem para cá. Ó. Agora nós vamos entender o que é o generalizado. Generalizado é quando existe grandes proporções, digamos assim. Grandes proporções. Proporções. O que eu quero te dizer com isso? Por exemplo, o auditor vai lá analisar as demonstrações contábeis. Ele encontra uma distorção na conta de cliente. Mas as outras contas estão todas ok. Então não tem nada fora de contexto, digamos assim. Foi só a conta de cliente que está com uma distorção e aquela distorção é relevante. Eu preciso condenar a demonstração contábil como um todo? Não. Então, quando eu tenho uma distorção que ela é pontual, a gente chama daquilo ali que é uma distorção relevante. Mas ela é generalizada? Não, porque é só naquele ponto específico. Agora, quando eu encontro várias distorções em várias contas diferentes, que está um caos ali na empresa, aí é o momento onde eu posso chegar ao ponto de emitir uma opinião com
como sendo generalizada, porque existem vários pontos distantes ao mesmo tempo. Legal? Então seria isso em relação à questão do generalizado. Então, para a gente poder entender, deixa eu até voltar aqui, ó, antes de entrar aqui nas nossas questões, eu quero abrir aqui um slide a mais, para a gente poder fazer uma tabelazinha resumo, que vai ajudar a gente pra caramba. Produção, deixa o slide aqui, tira o slide da tela, tá? Deixa só eu aqui aparecendo, enquanto eu só ajusto aqui um detalhezinho aqui, ó. Pronto, produção, pode colocar o slide na tela de novo. Beleza. Gente, eu vou só criar uma tabelazinha aqui. Vem cá comigo aqui, ó, pra gente poder ver. Ó. Então, nos tipos de opinião, nós temos aqui, ó, a opinião não modificada, Nós temos aqui, ó, aí nós temos a opinião que ela é dita como sendo modificada. E aí essa opinião modificada, ela pode ser com ressalva, pode ser com abstenção e pode ser uma opinião adversa, certo? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou colocar aqui uma tabelinha. Para a gente cruzar aqui algumas informações, ó. Pronto. Eita, ficou meio horroroso, né, gente? Será que eu consigo fazer pelo menos um pouquinho melhor, né? Só para não ficar tão feinho. Eita. Tá difícil, gente. Pera aí. Vou tentar a última vez, tá? Se ficar feio, vai feio mesmo. Pronto. Ficou menos ruim. Menos ruim. Vamos lá. Ó. O que eu quero que vocês guardem aqui, ó? Eita, pera lá. Eu preciso de mais uma coluna. Vou colocar isso aqui mais para cá. Pronto, agora vai dar certo. Porque eu preciso de mais uma coluna. Para dizer aqui, ó, que a informação é apropriada e suficiente. Ela pode ser relevante, como ela pode ser generalizada. Não é assim? Então vamos lá. Ó. Como é que você vai acertar essa questão aqui na prova? Vem cá comigo aqui para eu poder te explicar. Ó. Se o auditor foi lá e ele encontrou a evidência de auditoria, ela é apropriada e ela é suficiente. E eu não encontrei nenhuma distorção que seja relevante ou generalizada. Certo? Eu vou colocar aqui com sim e não, que vai ficar melhor. Ó, eu fui lá e eu encontrei a evidência de auditoria. Ela é apropriada e é suficiente. Certo? E eu não encontrei nenhuma distorção que seja relevante e generalizada. Certo? Então, se eu fui lá e encontrei exatamente essa configuração aqui, nós estamos diante de uma opinião não modificada. Agora, se o auditor foi lá, ele encontrou uma evidência de auditoria, ela é apropriada e é suficiente. E eu encontrei uma distorção, ela é relevante, ó. Mas ela não é generalizada. Ó, tá vendo, ó? Ela é relevante, ó. Mas ela não é um caos completo, ela não é generalizada. Então isso aqui é uma opinião com ressalva. Isso aqui é muito importante que vocês entendam, tá? Preste atenção nessa tabelinha aqui que ela vai salvar a nossa vida. Olha para cá a abstenção de opinião, ó. Gente, cuidado. Para ser abstenção de opinião, eu fui lá e eu não encontrei a evidência de auditoria. Não encontrei. Ela não é relevante e ela não é generalizada. E a ausência dessa informação, ela é relevante e generalizada. Olha aqui, ó. Olha o cuidado que eu quero que vocês tenham aqui, gente, que aqui é a questão de prova. Olha para cá, olha para cá, presta atenção. Aqui é onde está o detalhe importante para você poder acertar a questão na prova. Perceba que para ser abstenção de opinião tem que ter não e não. Tá vendo aqui, ó? Porque já caiu em prova, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui nessa parte agora. Ó, se o auditor foi lá, eu não encontrei
a evidência de auditoria apropriada e suficiente. Não encontrei. Não encontrei. Só que a ausência dessa informação, só que eu não encontrei a evidência de auditoria apropriada e suficiente, só que eu não encontrei nada que seja relevante ou generalizada. É relevante? Não. É generalizado? Também não. Então isso aqui seria o quê? Seria, eu encontrei, aqui é um sim, ó, foi mal, aqui é um sim, ó. Ela é relevante, mas não é generalizada. Aí uma opinião o quê? Com ressalva. Perceba que para ser abstenção de opinião, eu obrigatoriamente tenho que ter os dois nãos. Porque se for dois nãos com um sim aqui no meio, ó, na ausência dessa informação, eu não encontrei a informação. A ausência dessa informação é relevante, mas não é generalizada, tá vendo? Ó? Então se eu tiver um sim aqui no meio do caminho, ó, se eu tiver um sim aqui e aqui com os dois nãos, ela deixa de ser abstenção e passa a ser com ressalva. Tá vendo aqui o cuidado que a gente precisa ter? Já a opinião adversa, por exemplo, o auditor foi lá e sim, ele encontrou a evidência de auditoria. Ela é apropriada e suficiente. Só que eu encontrei distorções que são relevantes e são generalizadas. Então aqui eu tenho um sim e um sim, tá vendo? Ó? Então a maldade fica por conta desse aqui, ó. Perceba, para ser abstenção de opinião, eu tenho que ter dois nãos e um sim, sim, ó. Se for sim, não, ela vira uma opinião com ressalva. Gente, se você entender isso aqui, você acerta qualquer questão na prova. Qualquer questão na prova você acerta aqui, seguindo aqui esse passo a passo, beleza? E se você está gostando dessa aula e ela está legal para você, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, porque aí você vai se inscrever aqui no canal, vai deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhe o link dessa aula com os amigos de vocês aí que também vão fazer a prova, para que você aprenda aqui esse conteúdo. Legal? Gente, entenderam direitinho aí a diferença da opinião com ressalva para a opinião com abstenção? Coloca para mim no chat aí para eu poder saber. Vou repetir. Vocês entenderam a opinião com ressalva e com abstenção de opinião? Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente quando cai na prova, o examinador vai atrás de quem? Da pegadinha. E onde é que está a pegadinha? Exatamente na opinião com abstenção. Porque para ser abstenção, a ausência da informação tem que ser relevante e generalizada. Tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se não for as duas, ela deixa de ser a opinião com abstenção e passa a ser a opinião com ressalva. Essa é a maldade clássica que o examinador coloca aí na prova. Beleza? Show de bola? Maravilha. Ou a pergunta, Oswaldo, e se por um acaso... Olha que pergunta boa, olha que pergunta boa. Oswaldo, se por acaso eu não encontrei evidência de auditoria? Não encontrei. Só que a ausência dela não é relevante, também não é generalizada. Quer dizer que se eu tiver um não e um não aqui, ela também pode ser opinião não modificada? Pode. Tá vendo a maldade? Olha aqui, ó. Aqui e aqui, ó, que é para você poder ficar ligado. Por que, Oswaldo? Que para ser abstenção de opinião, eu tenho que ter um sim aqui e um sim aqui, ó. Tem que ter dois sims, tem que ter dois nãos. Vamos anotar aqui, ó. Tem que ter dois nãos e dois sim. Se não for assim, não vai ser abstenção de opinião. Essa aqui é a pegadinha clássica que o examinador cobra na prova. E com isso aqui, você acerta qualquer questão sobre o tipo de relatório de auditoria na prova. Eu tenho certeza extrema e absoluta. Bora ver como é que isso aqui cai em prova? Vamos lá. Vamos ver essa primeira questão aqui, ó. Uma questãozinha da VUNESP 2022 para cargo de analista previdenciário. Olha o que a questão diz assim, ó. Uma firma de auditoria não encontrou a evidência apropriada e suficiente, ó. Não. Gente, se ele colocou um não aqui, ó, já me leva a crer que pode ser o quê? Uma abstenção de opinião, né? Ó, já me leva a crer que é uma abstenção de opinião, né? Mas calma, vamos lá. Durante o processo de asseguração, foram realizados testes de recuperabilidade dos ativos imobilizados em empresa auditada. Os sócios entenderam que esse fato pode gerar uma distorção relevante. Opa! Mas não uma distorção generalizada. Ei, Oswaldo, então pera lá. Eu tenho um sim aqui e eu tenho um não. Pode ser abstenção de opinião, Oswaldo? Não. Porque para ser abstenção de opinião, eu tenho que ter um sim e um sim. Não é isso?
Então volta para cá, Oswaldo, volta para cá para poder me recordar. Se eu tenho um sim e eu tenho um não, que tipo de opinião vai ser? Com ressalva. Olha aqui, ó. Opinião com ressalva. Gente, estão vendo a pegadinha que o examinador coloca só para fazer o mal lá no dia da prova? Presta atenção aqui para você poder acertar essa questão na prova. Com essa tabelinha aqui, você acerta qualquer questão que cair na prova. Vamos fazer mais uma? Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Olha essa outra questão aqui para Inácio do Pará, 2019, para cargo de contador. Ela diz assim, ó: um auditor, ao realizar exames acerca das contratações com dispensa de licitação em um determinado órgão público, não conseguiu obter a evidência de auditoria para suportar a sua opinião. Opa, vamos lá. Vamos lá. Eu não consegui obter uma evidência de auditoria. Beleza, show de bola. Isso me leva a crer que é uma abstenção de opinião. Beleza, mas vamos ver se eles vão me dar os dados que a gente precisa. Haja visto que a documentação apresentada não estava de acordo com as demonstrações, com os demonstrativos de aquisição com dispensa de licitação, ou seja, a documentação não estava de acordo. Beleza. Diante dos fatos, o auditor concluiu que não foi possível realizar quaisquer procedimentos em relação à aquisição, às aquisições que esse tipo de fato produzirá efeitos relevantes e generalizados. Olha aí, ó. Beleza, nas demonstrações financeiras. De acordo com os fatos hipotéticos, o auditor deverá emitir um relatório com opinião modificada de que tipo? Gente, tá vendo o que ele está dizendo aqui de novo? Ó? Vamos repetir. Diante do fato, o auditor concluiu que não foi possível realizar quaisquer procedimentos em relação às aquisições e que este fato produzirá efeitos relevantes e generalizados, ou seja, sim e sim. Peraí, Oswaldo, então se eu volto para cá e eu estou dizendo que eu não encontrei evidência de auditoria apropriada e suficiente e que a ausência dessa informação é relevante e é generalizada, só pode ser o quê? Abstenção de opinião. Então eu venho aqui e coloco abstenção de opinião. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante, que eu quero que vocês guardem no coraçãozinho de vocês aqui, né, para sempre. O examinador não está preocupado com quantas horas você estudou. Ele não está preocupado em saber há quantos anos você vem estudando. O examinador não está preocupado em querer saber se você tem 22 ou se você tem 60 anos. O examinador está preocupado em saber se você sabe marcar o X no item correto. E para marcar o X no item correto, basta que você tenha um melhor direcionamento daquilo que você precisa estudar para passar na prova. Então, se você tem as palavras-chave que fazem com que você possa vincular corretamente o conteúdo, pronto, você está a um passo da sua aprovação. É só você saber a palavra-chave de cada conteúdo. E aqui eu estou te entregando de mão beijada as palavras-chave para você acertar uma questão de auditoria na prova. É assim que você precisa estudar para que você passe. E galerinha, talvez você saiba, talvez não, mas essas aulas que eu faço de forma gratuita aqui no YouTube, né, os próprios alunos que assistem as nossas aulas de forma gratuita aqui, apelidaram essas aulas carinhosamente de Turma da Pipoca. Oswaldo, o que é a Turma da Pipoca? São os alunos que me acompanham gratuitamente aqui. Inclusive tem um grupo que tem aqui no WhatsApp, tem um link aqui embaixo que você pode entrar gratuitamente no nosso grupo de estudos no WhatsApp. Por lá eu sempre mando os avisos das aulas que vão acontecer, o material para que você possa baixar, né, o acesso para as nossas votações, para as aulas que vão acontecer na terça-feira, né? Então toda segunda-feira a gente faz uma votação e o tema da aula que a gente vai rodar aqui é sempre o tema que você que escolhe, né? Então você pode escolher o tema da aula e aí o que acontece? Você vota na aula e aí você vai poder participar aqui daquela aula que você votou. Não necessariamente vai ser o tema que você vai ganhar, mas pouco importa, né? Afinal de contas, o conteúdo que eu estou te ensinando, de um jeito ou de outro, vai cair na prova. Eu não vou gastar aqui meu tempo ensinando coisa que não vai cair. Então, todos os temas que eu coloco lá para votação, obviamente, são temas importantes, são temas que caem na prova. Então, qualquer um que você marcar como votação vai ser um tema importante que pode ser cobrado. Então, te convido a entrar aqui no nosso grupo do WhatsApp para que você possa participar também, participar das votações e possa participar, sempre ser avisado das nossas aulas. Legal? E se você quiser dar um passo além, digamos assim, um pequeno passo, um passo pequenininho ainda, né? Os alunos sempre pedem para a gente a gravação dessas aulas. E os alunos também sempre nos pedem essas apostilas, né? Oswaldo, inclusive eu quero apostila com essas anotações que você está fazendo na aula. É possível? A partir de agora é. Gente, eu criei carinhosamente, né, também uma turma que eu estou chamando de Turma da Pipoca VIP.
O que é a turma da pipoca... Quase não sai, né? O que é a turma da pipoca VIP? É uma turma onde ela vai ter acesso à gravação dessas aulas ao vivo que eu faço aqui no YouTube, com o material que a gente faz aqui na aula, junto com as anotações, a resolução das questões, enfim, todos esses slides completos com o conteúdo que eu te entrego aqui. Então essa aula vai ficar aqui no YouTube, mas ela fica por um prazo determinado, depois ela sai do ar, e aí, lá no nosso portal do aluno da turma da Pipoca VIP, você vai ter acesso à gravação dessa aula, junto com a apostila, inclusive com todas essas anotações que eu estou fazendo aqui na aula. E você pode fazer a sua matrícula para poder participar da turma da Pipoca VIP. Gente, uma mensalidadezinha, um valorzinho simbólico de R$10 para que você possa fazer a sua matrícula e ter acesso a todo esse conteúdo por um ano, né? E aí você vai poder fazer a sua assinatura, né? E aí você vai pagar uma parcelinha aí de R$10, né? Um valorzinho simbólico diante de todo o conteúdo que você vai poder ter acesso lá dentro do portal do aluno e outros conteúdos exclusivos que tem lá dentro para que você possa participar. Te convido a clicar no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, clica lá, acessa, né, faça a sua matrícula, você tem a garantia de 7 dias de forma incondicional, então você entra, vê lá o conteúdo, se você gostar e quiser permanecer, você fica, se você achar que não é para você, tá tudo bem, você pode acionar a sua garantia, mas para você que quer conseguir a sua aprovação, tenho certeza absoluta que esse é um primeiro passo muito importante rumo à sua aprovação. Agora, para você que quer um acompanhamento mais de perto, que precisa de um direcionamento mais exclusivo, né, e que quer um programa de acompanhamento mais aprofundado e completo, que tenha umas especificações maiores e um direcionamento, literalmente, com todo o conteúdo importante para a tua prova, tem um link também aqui embaixo na descrição do vídeo, da nossa lista de espera para a nossa próxima turma. Você pode clicar para poder fazer uma aplicação e aí, quando a gente for abrir a nossa próxima turma, você vai poder ser avisado e a gente entra em contato com você para poder te avisar sobre a próxima turma, como é que ela vai acontecer, valores, forma de pagamento, período de duração, o que contempla, o que não contempla, para que de repente você quiser participar, você vai ser muito bem-vindo, né? Então tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo também, que você pode fazer a sua aplicação, beleza? Gente, então tá aí, recados dados, né? Se você quiser fazer sua matrícula na turma da Pipoca VIP, né? Esse é o seu primeiro passo como meu aluno, digamos assim, né? Temos N outros programas de treinamento, como a Turma Ninja do CFC, que é o nosso programa de treinamento voltado para a prova do exame de suficiência, né? Onde a gente te treina para que você seja aprovado no CFC. Temos o nosso curso Operação Receita, que é um curso voltado, um curso de contabilidade voltado para concursos públicos da carreira fiscal, né? Para que você consiga aí a sua aprovação. Então, eu vou te treinar em termos de contabilidade, para que você aprenda a contabilidade que é cobrada em concursos públicos, para que você consiga aí a tua aprovação. Temos MBA em reforma tributária, MBA em gestão de custos, MBA em normas brasileiras de contabilidade, curso de Simples Nacional, imposto de renda, abertura de empresas, enfim, temos um portfólio vasto aí com opções que podem te ajudar, tanto para você que quer seguir na carreira privada, como para você que quer seguir na carreira pública. Então, se você tem interesse em algum desses produtos, clica no link aqui embaixo, tem na descrição do vídeo, para você poder entrar na nossa lista de espera e o nosso time de suporte vai entrar em contato com você e te explicar como é que funciona o nosso portfólio de produtos para poder te ajudar, seja na carreira privada, seja na carreira pública, para você poder acelerar aí o seu desenvolvimento. Fechado? Maravilha, beleza? Vamos voltar aqui então para as nossas questões aqui. Vamos entrar aqui então na nossa terceira questão aqui da nossa aula de hoje, ó. Prova para auditor independente, né? A provinha do KNAI, que ela diz assim, ó. Na auditoria à companhia Alfa, a equipe identificou que as vendas dos meses de agosto até novembro do produto X foram indevidamente contabilizados na conta analítica de venda do produto Y. Beleza, show de bola. Esse fato de valor relevante em relação ao valor total da venda foi comunicado à administração e aos responsáveis pela governança, uma vez que a companhia XYZ é uma companhia fechada e que não divulga suas informações por segmento. Considere a situação acima e assinale a opção que apresenta o tipo de relatório de auditoria que deve ser emitido nas circunstâncias, sabendo-se que o auditor propôs que a regularização acima mencionada seja efetuada nas contas analíticas. Gente, perceba aqui a maldade dessa questão. Olha o que a questão está dizendo. Que na auditoria a empresa identificou vendas nos meses, tal, e que foram indevidamente contabilizadas nas contas analíticas. Ou seja,
a venda foi registrada. Ela só não está na conta adequada, né? Então é como se eu tivesse assim, ó, receita, aí aqui eu tenho um produto A, o produto B e o produto C. Então é como se o de C estivesse no de A e o de A estivesse no de B, por exemplo. Só uma suposição. Só que olha o que a questão está falando aqui embaixo. Foram indevidamente contabilizados na conta analítica do produto Y. Esse fato de valor relevante em relação ao valor total das vendas foi comunicado à administração. Ó, só que, olha o que a questão fala. Na companhia XYZ é uma companhia fechada que não divulga informações por segmento. O que significa dizer? Que ela fala esse valor total aqui, ó. O valor total da receita. Ela não fala por segmento, por produto, né, por espécie. Ou seja, de forma analítica, segura as pontas aí, pessoal, que a gente está quase concluindo, não vai embora agora não, fica aí, segura o coração, ó. De forma analítica, de forma analítica tá errado. Errado. Mas de forma sintética tá errado ou tá certo? De forma sintética tá certo. Então, o valor total da receita continua correto. Então, para efeito de divulgação da demonstração contábil, é uma distorção relevante? Não. Ela é generalizada? Também não. Então, se eu voltar para cá, ó, eu tenho uma distorção que ela não é relevante e ela não é generalizada. Aí você vai me perguntar assim, ó, mas Oswaldo, bem aqui ela está dizendo que a informação ela é relevante. Beleza, só que ela é relevante de forma analítica. Cadê? Onde foi que ele falou que era analítico? Bem por aqui assim, ó. Ó, na conta analítica. Mas como ele não fala por segmento, isso vai ser relevante? Não. Né? O valor total continua correto. Então significa dizer que eu não tenho nenhuma distorção que seja relevante nem generalizada. Então eu tenho uma opinião que ela é não modificada. Tá vendo aqui? Olha aí que interessante, né? Então cuidado aí com a questão de número 3, que o gabarito aqui está no item A de aprovados, né? Maravilha. Beleza, pessoal? Então vamos lá, entrando na nossa questão de número 4. E ela diz assim, ó, uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas, prova para auditor fiscal lá de Pernambuco, ó. Olha aí que legal para a gente poder ver aqui como é que essa prova também é cobrada em concursos de alto nível, né? Conhecimento específico, né? A parte de auditoria. Vamos lá. Bartolomeu Guimarães, auditor independente, na realização da auditoria das demonstrações contábeis da empresa Baratão do Norte S.A., tendo obtido a evidência da auditoria apropriada e suficiente, ele deu a nossa palavra-chave, apropriada e suficiente. Concluiu que as distorções detectadas individualmente ou em conjunto são relevantes e generalizadas. Gente, vamos voltar aqui no nosso resumo. Ó, a informação, ele encontrou a evidência de auditoria, que é relevante, que é suficiente e apropriada. E ele está identificando que as distorções envolvidas nelas são relevantes e generalizadas. São as duas coisas ao mesmo tempo. Então só pode ser opinião o quê, gente? Adverso. Olha aqui, ó. Apropriada, suficiente, relevante e generalizada. Ó, opinião adverso. Olha aí que beleza. Gente, vocês estão percebendo que quando você encontra a palavra-chave, você acerta a questão na prova? Repito de novo para vocês aqui, gente. Quando se trata de estudo para a prova, seja para a prova do exame de suficiência, seja para a prova de concurso público, né? O tema de relatório de auditoria cai em ambas as provas, né? Você vai fazer a prova do exame de suficiência, tem a disciplina de auditoria. Se você vai estar para concurso público como de auditor fiscal da Receita Federal ou da Receita Estadual, ou um auditor da Receita Municipal, vai ter lá a disciplina de auditoria também. E tipo de relatório de auditoria é uma questão que vai estar lá, certeza. Então, se você entender essas palavras-chave, você acerta a questão na prova. Então, aqui é um dos conteúdos da disciplina de auditoria, são os tipos de relatório de auditoria. Então, perceba, você consegue perceber que quando você tem um melhor direcionamento, você avança mais rápido no conteúdo? Ao invés de você estudar as 75 páginas lá do conteúdo, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai estudar só essa parte aqui. E aí você vai se dar bem e vai conseguir passar na sua prova.
Repito, o examinador não está preocupado com quantos anos você tem, ele não quer saber quantas provas você já fez, ele não está nem um pouco preocupado em saber a tua idade ou o volume de tempo que você estudou. Ele quer saber se você tem discernimento para poder marcar o X na pergunta, na resposta correta. É só isso que ele quer que você saiba. Então, com o direcionamento correto, você pode conseguir chegar ao resultado. E se você quiser dar esse primeiro passo rumo à tua aprovação, né, te convido a entrar na nossa turma da Pipoca VIP com uma assinatura simbólica de R$10. Você consegue, uma parcelinha de R$10, você consegue entrar na turma da Pipoca VIP para ter acesso a esse material, junto com as apostilas, as anotações que eu faço aqui durante a aula, conteúdos exclusivos que vão ter lá dentro da turma da Pipoca VIP, e tudo isso com uma parcelinha de R$10 por mês, para você poder dar o seu primeiro passo, né, rumo à sua aprovação. E quem sabe lá na frente, você estando mais maduro, digamos assim, em termos de conhecimento, você pode migrar para a turma do CFC, você pode migrar para a turma da Operação Receita, se você quiser estudar a fundo a parte de contabilidade para concurso público, ou se você quiser iniciativa privada, né, com MBA em reforma tributária, assim, na parte de gestão de custos, norma brasileira de contabilidade, enfim, né? Tem um link aqui embaixo para você poder entrar na nossa turma VIP, na nossa turma da Pipoca VIP. Tem um link também para você poder fazer o seu formulário de aplicação, para você entrar na nossa lista de espera. E aí o nosso time de suporte vai entrar em contato com você para que você possa saber quando é que a gente vai abrir a próxima turma, valores, forma de pagamento, enfim, né? Tem um formulário que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E por fim, um aviso importante. Gente, vamos fazer uma reabertura relâmpago da nossa oferta da Black Friday, onde você vai ter acesso a todo esse combo de produtos juntos em uma oferta única. Então, se você tem interesse em querer participar, fique atento ao grupo do WhatsApp amanhã, né? Vou deixar também um link aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder entrar no grupo do WhatsApp da Black Friday, certo? Se você quiser participar da Black Friday, vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, entra lá, porque aí você vai receber as informações para você poder receber um combo com todos esses cursos juntos em uma oferta única, com um valor inacreditável, para você poder fechar esse ano aí com chave de ouro. E ao invés de escolher qual produto que você vai entrar, você vai ter todos eles para você poder estudar e se capacitar, poder crescer, prosperar e enriquecer aí dentro da carreira contábil. Legal? O link aqui embaixo na descrição do vídeo. E, gente, no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal para vocês, que vocês tenham aprendido o conteúdo. Te convido no meu Instagram, @prof.oswaldomarques. Lá eu posto conteúdos diariamente que vão te ajudar a conseguir a tua aprovação. E para você poder participar também das nossas votações, né? Toda segunda-feira a gente vota no tema que vai ser escolhido para a nossa aula, então você pode participar dessa votação. Toda terça-feira eu coloco lá um quiz com perguntas lá para você poder ir testando o seu conhecimento. Na quarta-feira eu sempre respondo a questão, enfim, quinta-feira tem conteúdo, resumo, flashcard, enfim, tem muito conteúdo legal que você pode me acompanhar lá pelo Instagram e consumir diariamente. São conteúdos que vão te ajudar a passar aí no exame de suficiência. E por fim, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu sei que estudar não é a coisa mais simples do mundo, né? Requer dedicação, empenho, força de vontade para que você consiga chegar ao resultado. E a gente precisa conciliar com o trabalho, precisa conciliar com os estudos, precisa conciliar com a nossa vida pessoal. Eu sei que é desafiador, mas para quem se dedica, para quem se empenha, quem faz por onde, como já diria o ditado, Deus ajuda quem faz por onde, né? Então faça a sua parte, se dedique, se empenhe, né? Não se preocupe com a quantidade do que você está aprendendo, se preocupe com o passinho diário que você vai dar cada dia. Se cada dia você aprender um pouquinho, é sinal de que você vai chegar lá e que vai dar tudo certo e você vai conseguir passar também. Beleza? Então, galerinha, um passo de cada vez, né, que você vai chegar lá, respira fundo, né, para que você consiga chegar ao resultado e lá na frente a gente vai poder comemorar juntos. Beleza? Um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.